Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Carla Maciel, eu sou bióloga formada pela Federal de Pernambuco e também sou mestre e doutora em Biologia de Fungos. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje no 5º Congresso Brasileiro de Ciências Biológicas e trouxe aqui para vocês o tema fungos extremófilos. Qual o seu papel na bioprospecção de metabólitos de interesse biotecnológico? Bem, falar sobre esse tema é muito desafiador, mas também extremamente agradável, né? A gente sabe que quem gosta dessa área de microbiologia tem observado recentemente, né, que os fungos eles estão em evidência. Nunca se falou tanto de fungos, nunca se estudou tanto fungos. E a gente também pode dizer que aliado a essa mudança dentro das ciências biológicas, a gente também percebe que existe uma grande perda de biodiversidade, né, no nosso planeta. E a perda da biodiversidade reflete também na perda de moléculas de interesse biotecnológico. Quando a gente perde biodiversidade, a gente perde a possibilidade de encontrar na natureza moléculas que possam ter, de alguma maneira, relevância para a gente em áreas diversas. Então, os fungos estão sendo extremamente estudados. Fungos extremófilos podem ser, por exemplo, a solução para essa perda de biodiversidade que a gente vem enfrentando e a busca por moléculas de interesse biotecnológico em fungos extremófilos está avançando muito, está sendo muito crescente. Então, aqui hoje eu trago, sobre essas justificativas, esse tema que é extremamente relevante na área de micologia. Então, vamos seguindo aqui. Bom, gente, falar de fungos extremófilos requer primeiro uma breve, né, consideração a respeito dos fungos. O reino fungi, ele é um reino que ele agrupa vários organismos que têm pontos em comum, obviamente, mas eles também são um grupo extremamente diverso. A gente encontra organismos com hábitos de vida diferentes, com aspectos morfológicos e metabólicos também distintos, tá? Então, o que é que faz com que os fungos estejam agrupados nesse mesmo reino, né? Esse reino ele foi criado por Whittaker em 1969. Na época, o Whittaker criou o reino, 3 sub-reinos e 4, dentro de um desses sub-reinos, que era o Eumicota, 4 filos que até hoje são relevantes, são mantidos, mas a gente tem estudos que trazem ainda de 9 a 18 filos. Então, é um reino muito complexo. Estudar toda essa diversidade fúngica é extremamente desafiador. Inclusive, assim, seria tema até de outras palestras, aulas, inclusive, sobre esse tema, porque os fungos eles têm particularidades que dificultam essas análises taxonômicas e que só estão sendo possíveis na atualidade a partir do desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas, né? Então, o que é que faz com que organismos tão diferentes, tão diversos, que trazem, assim, tanto desafio para os taxonomistas, o que é que faz com que eles sejam todos pertencentes a esse reino fungi? Eu trouxe aqui algumas características, tá? São organismos eucariontes, heterótrofos, têm como reserva glicogênio, assim como nós, né, animais, eles armazenam glicose na forma de glicogênio, então isso é importante. Tem uma parede celular de quitina, apesar de serem eucariontes, eles têm uma parede celular de quitina, e dentro dos eucariontes, a gente pode dizer que os fungos eles são os mais simples metabolicamente falando, o que não tira deles, de forma alguma, o seu potencial, tá? A gente só está falando em termos evolutivos mesmo. Então, é como se os fungos eles tivessem evoluído entre as plantas e os animais, tá? Eles estão evolutivamente, digamos assim, no braço, né, filogenético, eles estão ali mais próximos dos animais do que das plantas, justamente por conta dessas particularidades que a gente está falando aqui. Nós encontramos na natureza fungos na forma unicelular ou na forma filamentosa. Unicelular é aquele fungo famoso, né, as leveduras, como, por exemplo, a gente pode citar a Candida albicans, né, muito encontrada, por exemplo, causando infecções oportunistas em seres humanos, mas também utilizada na fermentação,
a Saccharomyces cerevisiae também, então são fungos unicelulares. Enquanto isso, também temos, né, fungos filamentosos, que são fungos que apresentam o corpo fúngico mais alongado, com muitos núcleos, e existe ou não a presença de septos. A gente chama esse corpo fúngico bem alongado, filamentoso, de hifa, e o conjunto de hifas, micélios. Tem fungos que têm hifas com septos e fungos que têm hifas sem septos. Então, seguindo adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre os hábitos de vida dos fungos, que também são bem diversos, né? São organismos com uma grande flexibilidade metabólica, uma relativa adaptabilidade. Então, eles podem ser sapróbios, parasitas, simbiontes, com relações mutualísticas. E aqui eu trouxe a imagem até para exemplificar o cogumelo, né? Que não é tão comum, apesar de ser o fungo mais visto, mais estudado, ele não representa, digamos assim, os fungos de maneira geral, tá? Os fungos filamentosos, eles são geralmente microscópicos. Isso aqui, na verdade, é uma estrutura reprodutiva. Então, se você encontrar por aí um cogumelo, uma orelha de pau, né, fungos macroscópicos, pode ter certeza que os fungos, eles estão ali em muito maior abundância naquele substrato. Pode ser uma rocha, pode ser um tronco de uma árvore caído na floresta, pode ser o próprio solo da floresta, mas eles estão ali naquele substrato de forma microscópica, formando essa rede filamentosa. E o cogumelo é só uma estrutura reprodutiva que está externa, né, a esse substrato. Então, não incomode, eles estão ali com o propósito de dispersar suas estruturas reprodutivas, seus esporos. Então, vamos dar continuidade aqui na nossa apresentação. Vou falar um pouquinho sobre o metabolismo fúngico. Falar de metabolismo fúngico nessa palestra específica é extremamente importante, né? A gente sabe que os fungos, eles têm um potencial metabólico ímpar. Eles são degradadores de polímeros extremamente complexos, como lignina, celulose. Podemos citar também derivados de petróleo, substratos realmente complexos, né? E como é que os fungos conseguem degradar esses compostos tão difíceis para outros organismos, inclusive para bactérias, né? Que são decompositoras também. É o seguinte, pessoal, os fungos, eles produzem alguns metabólitos, que a gente chama de metabólitos ou produtos do metabolismo primário, que são essenciais para a sua sobrevivência. E produzem metabólitos secundários que têm interesse biotecnológico, são metabólitos realmente relevantes para a gente que estuda a área de biotecnologia, né? Como, por exemplo, biosurfactantes, antibióticos, anti-inflamatórios, antioxidantes, antialérgenos, antihelmínticos. A gente podia ficar aqui falando sobre vários. E eu vou falar de alguns deles, tá? Então, em que situação o fungo, metabolicamente falando, ele começa a produzir esses compostos? Quando ele está em sua zona de conforto. Ele já produziu os metabólitos primários, ele está conseguindo ali conquistar seu substrato essencial, sua glicose. Ele não vai produzir metabólitos secundários. Ele vai produzir sob estresse. Então, numa condição em que ele tenha dificuldade em identificar e em localizar um determinado composto, numa situação em que ele tenha competição com bactérias, ou numa situação em que ele esteja sendo, né, de alguma maneira agredido por um helminto, por um nematóide, ele pode sintetizar, sim, esses metabólitos secundários. Então, são estratégias para defesa fúngica, para alcançar determinados substratos ou facilitar o seu contato, né, no caso dos biosurfactantes, seu contato com algumas substâncias. Então, esses compostos, na verdade, não são exclusivos dos fungos. Os animais, as bactérias, as plantas produzem metabólitos secundários. São essenciais para a sobrevivência diante de desafios, né, na natureza. Então, metabolicamente, só para a gente fechar essa primeira parte, os fungos, eles são uma verdadeira mina de ouro, tá? Desde a descoberta da penicilina, que a gente tem um olhar diferenciado para os fungos. O Penicillium notatum, né, que foi o fungo encontrado ali associado à produção de penicilina, ele está sendo, né, até hoje extremamente estudado, mas nós temos vários outros fungos. E quando a gente fala de extremófilos, tem três clados que eu queria que vocês tivessem atenção, que vocês sempre lembrassem quando se falar de fungos extremófilos, que são
os Penicillium, gêneros, né? Penicillium, Aspergillus e Fusarium. São os mais encontrados na literatura. Tem outros, tá? Mas a gente vai falar, inclusive, de outros, mas os mais relevantes mesmo são esses três. Então, vamos lá. Como são esses fungos extremófilos? Você já entendeu quem é o reino fungi, você já sabe que os fungos eles têm um potencial metabólico, mas e os extremófilos? Será que qualquer fungo pode ser extremófilo? Será que o fato dele conseguir suportar um ambiente extremo temporariamente faz dele um extremófilo? Não. Na verdade, os fungos eles são os únicos eucariontes capazes de sobreviver, crescer e se reproduzir em ambientes extremos para nós seres humanos, tá? Nós somos mesófilos. Então, extremófilos são aqueles fungos capazes de sobreviver, se reproduzir e crescer nesses ambientes que para nós são adversos, são ambientes extremamente hostis, tá? E são os únicos eucariontes, o que já mostra aí a grandiosidade desse reino, né? Não adianta falar de extremófilo sem citar o grande microbiologista Thomas Brooke, o que escreveu o livro Microbiologia de Brooke. Se você é aluno de ciências biológicas, provavelmente você já passou por esse livro, já leu, né? E o Dr. Brooke, ele tinha, na verdade, dúvidas se realmente a vida só existia nas condições normais para nós, seres humanos. Porque imagina aquela terra primitiva, com o primeiro ancestral de todos os seres vivos, o Luca, né? Era uma terra hostil, era um ambiente extremo. E nasceu ali um ser vivo capaz de sobreviver e se multiplicar. Então, o Dr. Brooke, ele se questionava muito, será que a vida só existe nos ambientes em que nós, seres humanos, estamos? E 80% do planeta, gente, tem um ambiente hostil. É formado por locais com condições extremas, temperaturas, pressões, salinidade. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Então, ele fez uma pesquisa em um ambiente extremamente aquecido, que é uma água termal, uma fonte termal, lá no Parque Nacional de Yellowstone, e ele encontrou uma bactéria, a Thermus aquáticos. E essa bactéria foi o primeiro organismo extremófilo isolado, numa temperatura mais ou menos aí 60 graus, e ele conseguiu extrair depois, né? A partir dessa bactéria, na verdade, foram extraídas algumas enzimas e a enzima polimerase usada na reação de PCR, que precisa de altas e baixas temperaturas, ela está sendo utilizada até hoje. Então, uma bactéria extremófila foi produtora de né, é produtora de um material de interesse biotecnológico. Então, isso traz para a gente uma informação bem interessante, né? No mínimo curiosa. Então, como eu falei, mais de 80% da superfície do planeta é de ambientes extremófilos, ambientes estes que podem ser, por exemplo, ambientes hiperácidos, vulcânicos, desérticos, minas com excesso de minerais, né? Ambientes extremamente frios, enfim, temos uma série de ambientes hostis, inclusive ambientes contaminados por resíduos humanos do processo de industrialização. Hoje em dia são considerados também ambientes extremos. Então, fontes de petróleo, por exemplo, são considerados ambientes extremos na atualidade também. Então, eles estão em vários ambientes, como eu falei, ambientes ácidos, alcalinos, com ausência de oxigênio, com um excesso de CO2, com excesso de sal, com uma pobreza de nutrientes, ambientes oligotróficos, ou com a presença, né, de muitos metais, de enxofre, radiação, tá? Falta de água, ambientes xerófilos com ausência de água, ou ambientes só rochosos. Os fungos, eles também podem ser encontrados. Então, falar sobre essa capacidade também nos remete a um entendimento sobre a evolução, né? Como é que os fungos conseguem sobreviver nesses ambientes? Que artifícios eles utilizam? Quais são os seus metabólitos primários e secundários que fazem com que eles consigam sobreviver? Isso dá margem para que a gente entenda um processo evolutivo do início ao fim, tá? Então é bem interessante estudar fungos extremófilos. E aí, como é que eles são, né? Como é que é o aspecto deles? Um penicillium extremófilo, ele é um penicillium como o penicillium mesófilo? É, existem sim alterações morfológicas e a gente tem dois tipos de extremófilos, tá?
Os fungos que são tolerantes a ambientes extremos, eles, por alguns autores, não são nem considerados extremófilos, porque esses fungos que têm, por exemplo, a capacidade de formar plamidosporos, que são esporos de resistência, eles não seriam extremófilos, porque eles não conseguem sobreviver, se reproduzir, se multiplicar. Eles estão ali com estruturas de resistência. Então, quem são os extremófilos? A maioria dos autores, os autores de maior, né, relevância, que têm tido assim uma boa fundamentação nos seus artigos, eles trazem que são dois tipos de extremófilos: os adaptativos, capazes de crescer na condição extrema ou não. Crescer, quando eu falo, envolve tudo, tá? Crescer, se multiplicar, se regenerar. Então, cresce tanto em condições extremas quanto na ausência delas. E aqui a gente tem o Horter Werneck, que é um fungo que cresce tanto na presença quanto na ausência de sal, esse da imagem à esquerda, tá? E a gente vê que ele muda seus aspectos histológicos, morfológicos. É um processo adaptativo, né? E com certeza o metabolismo dele também vai se adaptar. Ao lado nós temos o fungo extremófilo obrigatório, que é a Valemia. A Valemia vai aparecer aqui algumas vezes, tá? Esse gênero aí, ele tem uma relação importante para a produção de metabólitos e é muito encontrado em condições extremas. E aqui eu tenho o Valemia, que é um extremófilo obrigatório. Na ausência da salinidade, ele simplesmente não cresce, não se multiplica. Então, nós temos duas categorias de extremófilos bem fundamentadas, os adaptativos e os obrigatórios. E aí, né, quais são os fungos de interesse biotecnológico? Já falei alguns, né, alguns gêneros, mas é importante a gente falar que esse processo de sobrevivência dos fungos, né, e primeiro eles sobrevivem, depois eles vão se adaptando e se multiplicando e vivendo naquele ambiente hostil, né, que é hostil para nós mesófilos. Essa condição leva a crer que esses fungos eles tenham realmente uma capacidade metabólica para produzir compostos. E esses compostos, esses produtos do seu metabolismo, eles têm grande interesse e relevância biotecnológica. Já temos vários metabólitos registrados com patentes, com dados na literatura que fundamentam essa informação. Então, acredita-se que os fungos extremófilos, eles estão guardando moléculas muito importantes, muito interessantes. E alguns artigos, inclusive, citam que a nossa nova farmácia contra bactérias, por exemplo, super resistentes, ela pode estar no fundo do mar, com fungos extremófilos. Então, talvez fungos que habitam esse ambiente extremo podem estar aí guardando esse metabólito secundário que possa ser de interesse para nós. Então, eu indico aqui para vocês dois livros, né, que fala um pouquinho sobre os fungos, sobre a importância desses fungos, tanto na construção do mundo em que a gente vive, né, na facilitação da gente ter um planeta como a gente tem hoje, com a biodiversidade, com florestas, com tantos animais distintos, e também como os fungos eles podem salvar o mundo, né, com a capacidade também, inclusive, de renovar e tratar ambientes contaminados. Então, é, vamos seguindo aqui falar um pouquinho sobre a bioprospecção dos metabólitos de interesse biotecnológico. Agora chegou a hora, né? Agora a gente vai falar quais são os metabólitos, quem são os fungos extremófilos e qual a relação deles, né? Vale a pena falar um pouquinho, uma informação aqui para vocês, né? As condições extremas, elas exercem uma pressão seletiva sobre o crescimento dos fungos e levam mudanças estruturais e funcionais nas suas moléculas, as biomoléculas fúngicas, e nos componentes celulares. E esses metabólitos incomuns podem ser usados para fins medicinais e biotecnológicos. Tudo que eu falei até agora, né? A gente não temos novidade em relação a isso. Então, agora chegou a hora de falarmos dos metabólitos. Trouxe aqui 4 categorias, mas, gente, a gente podia ficar aqui um tempão falando sobre vários metabólitos, tá? Eu trouxe 4 categorias e trouxe uma quinta extra, que é realmente a área que eu trabalho, que eu tenho um pouco mais de experiência. Então, prospecção de metabólitos por fungos extremófilos. Vamos falar um pouquinho sobre os metabólitos citotóxicos. Bom, o nome já fala, né, gente? Citotóxico é um produto aí do metabolismo microbiano fúngico que
tem uma capacidade de degradar, de ativar processos de apoptose, por exemplo, numa célula. Pode ter um efeito tóxico de ativar um processo de morte numa célula, tá? Então, esses compostos citotóxicos são comuns a várias categorias de extremófilos, certo? Nesse caso aqui, eu trouxe um exemplo que é a malbranquia sulfúrea. Ela produz o malbrampirol, que é uma substância, né, citotóxica, que vai restringir a progressão de um tumor. Ou seja, quando a gente tem, né, está estudando aí um processo de carcinogênese, nós temos células que se proliferam de forma desordenada, elas não respeitam os padrões de controle do ciclo celular e elas estão ali entrando em mitose constantemente. Então, essa célula, ela precisa de um modulador do seu crescimento ou de um ativador de um processo apoptótico. Então, quando a gente tem o malbrampirol, que é uma substância citotóxica, ele vai modular a caspase 1. O que é que seria essa caspase 1? É uma proteína que existe dentro de todas as células, inclusive as neoplásicas, e essa proteína ativa uma cascata de apoptose. É uma proteína que vai ativar caspases efetoras, endonucleases, que são enzimas que vão degradar o DNA da célula, fazendo com que essa célula entre num processo natural de morte. Então, vejam que interessante. Temos aqui um fungo extremófilo que produz uma substância que promete restringir a progressão de um tumor por modular esse processo apoptótico, ou seja, esse processo de morte natural numa célula cancerígena que ela não teria, a princípio, esse processo. Então, deu para entender direitinho. No final, gente, eu vou passar meu contato. Se ficar bem difícil ou tiver alguma questão que vocês tenham dificuldade, podem entrar em contato comigo, tá? Fala lá que me viu no 5º Congresso Brasileiro de Ciências Biológicas e a gente vai conversando, tá? Outra categoria são os antimicrobianos. Eu já falei aqui que muitos pesquisadores estão apostando, inclusive, nos fungos extremófilos como sendo uma nova fonte aí de antibióticos novos contra as superbactérias que são extremamente perigosas, chamam inclusive de pandemia silenciosa, que já está acontecendo. A OMS tem uma lista enorme, né, de mais de 20 bactérias de alto, médio de condições, né, de necessidade de estudos críticos, altos e médios. A busca por antibióticos é eminente. Então, nós temos muitas bactérias altamente patogênicas que podem causar mortalidade e que a gente tem pouquíssimos antibióticos ou nenhum. E aí eu cito uma delas que é a H. pylori, né? Uma bactéria tão comum, mas que pode sim ser resistente e está na lista das superbactérias. Então, aqui eu tenho um exemplo de um fungo do gênero Penicillium, não é surpresa para ninguém, porque vocês já sabem, Penicillium, Aspergillus e Fusarium, né? São os fungos mais encontrados aí nos estudos de extremófilos. Então, fungos de Penicillium, coletados no Lago Berkeley, eles produzem uma substância chamada, né, foi classificada como Berkeley-lactona, que é um novo antimicrobiano. Esse antimicrobiano promete eliminar Streptococcus pyogenes, Candida albicans e o Bacillus anthracis. Então, vejam como é relevante, né, pesquisar sobre esses fungos extremófilos e o seu papel. Seguindo adiante, nós temos aí o Talaromyces thermophilus, que é um fungo também, foi coletado de uma fonte termal em Wuhan, na China, Yunnan, desculpem. E ele é um fungo que produz a talatermofilina A e talatermofilina B. Esses compostos, eles são nematicidas. Lembra que eu falei no iniciozinho da nossa palestra que esses compostos citotóxicos, antimicrobianos, nematicidas, eles são produtos do metabolismo secundário. O fungo está vivendo ali naquele ambiente hostil e ele é capaz de produzir proteínas, né, moléculas que podem ter um potencial de interesse biotecnológico, mas para o fungo, esses compostos eles vão ter um papel importante para a sua sobrevivência, para que ele consiga escapar de alguma condição hostil, tá? Então, seguindo aqui adiante, nós temos um último isolado de Penicillium, que foi
extraído do da China Meridional, a cerca de 1.300 metros de profundidade, mais uma vez penicillium, né? E ele produz uma substância antioxidante, que é a penicilliumina. Desculpem, penicilliumina B, tá? Não é a penicilina, penicilliumina. Essa substância, gente, ela tem um efeito antioxidante, ou seja, ela vai diminuir os efeitos dos radicais livres nas células. Toda vez que a gente tem respiração celular, nossas células elas são preenchidas, né? Elas têm um aumento da quantidade de radicais livres, que promove o envelhecimento, é um processo natural, tá? E pode também causar danos ao DNA, né? Então, o excesso de radicais livres não é bom, tá? Quando a gente tem alguma patologia, a gente pode ter um excesso de radicais livres. E em condições fisiológicas e patológicas, a gente também produz antioxidantes, que são moléculas que prometem remover, que vão, na verdade, diminuir esses radicais livres dentro da célula. Então, é assim: respiração celular, a célula se enche de radicais livres, aí ela produz antioxidantes, e esses antioxidantes vão removendo esses radicais livres. O que é que acontece? Esse composto, a penicilliumina B, não é penicilina, é penicilliumina, ela vai inibir significativamente a ação fibrogênica renal. Ela diminui o estresse oxidativo, já que é um antioxidante, e tem uma baixa toxicidade para os rins. Então, é um novo agente renoprotetor. Para pacientes que estão, por exemplo, fazendo hemodiálise, eles têm já um rim comprometido, independente da causa, a penicilliumina pode ser um produto, um material de proteção renal. A maioria desses estudos, eles estão sendo conduzidos in vitro, tá, gente? Então, a gente ainda precisa de tempo para fazer estudos mais complementares, em vivo, levar em consideração variáveis fisiológicas, né? Mas é um começo. As ciências básicas, elas ganham, né, muito destaque, inclusive muitos dos prêmios Nobel, eles são trazidos para as ciências básicas. Então, se você é biólogo, se você gosta dessa parte de pesquisa, invista nisso, assim, eu sempre fui muito incentivadora da carreira, né, do biólogo, das ciências biológicas, porque eu acho que faz toda a diferença, gente. Apesar de não termos, né, tanto destaque e valorização, quem é biólogo sabe que a gente é biólogo também, porque a gente ama essa profissão, né? Então, trouxe aqui para finalizar uma bioprospecção de um metabólito de interesse biotecnológico chamado, né, biosurfactante. Esse aqui foi um trabalho que é a minha praia, né, a minha área de atuação. Eu trabalho muito com fungos que vivem em ambientes hostis e que são capazes de sobreviver sem a presença de outras moléculas de carbono, como glicose, sacarose, frutose. A maioria dos fungos adora ambientes ricos em frutose. É aquele fungo que a gente vê lá em casa na geladeira, no morango, no pão, né? E esses fungos que a gente trabalha, eles são fungos que têm a capacidade de crescer, na verdade, na ausência desses compostos de carbonados mais simples. Eles crescem, por exemplo, em tanques de combustíveis, em tanques de aviação, de querosene de aviação. Aqui eu trouxe a lama, né, que eles chamam, que tem crescimento de fungos e bactérias em um pré-filtro de combustível. Então tá lá o tanque, a gente vai passar de um tanque para o outro, usa esse pré-filtro e de repente quando a gente percebe o pré-filtro está contaminado, quando a gente vai olhar o tanque também tem contaminação. Então são fungos capazes de crescer nesse ambiente hostil e eles vão produzir para isso um metabólito secundário chamado biosurfactante. Então a gente conseguiu isolar um biosurfactante muito bom com grande capacidade de remoção de óleos, porque os biosurfactantes, eles têm esse papel, né? Eles são moléculas anfipáticas, tem uma porção que se adere ao óleo e outra porção que fica aderida à água, e dessa maneira a gente consegue remover compostos oleosos de substratos diversos. Então, aqui eu trouxe para mostrar para vocês, esse artigo ele foi publicado recentemente, então quem quiser prestigiar, dar uma lida, se tiver dúvidas também, podem entrar em contato, tá? Então, aqui a gente tem da esquerda para a direita, né, o solo arenoso lá da Praia do Suape,
em Pernambuco, que é à esquerda solo natural, no meio um solo contaminado por óleo automotivo queimado, tá? E aqui à direita, né, na última foto, o solo tratado com o biosurfactante produzido pelo fungo, que foi isolado de um local contaminado por derivados do petróleo. Então, esse solo tratado, ele teve remoção de 93, mais de 93% do óleo queimado. Foi um resultado excelente, é um bom biosurfactante, e a gente está ainda, né, estudando, tem um grupo grande trabalhando com vários fungos isolados desses ambientes lá na Federal de Pernambuco, no Departamento de Micologia de Antibióticos, e também na Universidade Católica de Pernambuco. Então, pessoal, só para a gente finalizar, trouxe aqui um fechamento, só para a gente concluir, né? A maioria dos compostos bioativos é isolada de produtores conhecidos como Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Vallemia, né? Curvularia, como eu falei aqui, mas os principais, os que têm mais dados na literatura, Penicillium e Aspergillus, tá? Os metabólitos bioativos não têm um papel direto na adaptação do fungo extremófilo, mas ele vai ser produzido pelo fungo para que ele consiga sobreviver a agentes interferentes dentro desse ambiente extremo, tá? As condições atuais de cultivo são difíceis de serem recriadas. É muito difícil criar uma condição de um ambiente extremo num laboratório. Então, a gente precisa realmente aperfeiçoar algumas técnicas para que a gente tenha a possibilidade de fazer esse estudo em laboratório. Uma informação importante é que alguns cientistas, para estudar melhor os extremófilos, eles estão tentando estabelecer um hospedeiro, né, que tenha um potencial importante, aí, que tenha uma capacidade de abrigar esse genoma funcional desse fungo extremófilo. E, sendo esse um fungo mesófilo, a gente consegue cultivar com mais facilidade e aplicar esse potencial para a indústria, para o comércio, né, para a biotecnologia em geral. E, por fim, a maioria dos compostos, como eu já falei, foram testados in vitro, sendo necessária uma melhor compreensão dos seus efeitos em vivo. O mecanismo de adaptação dos extremófilos precisa ser melhor explorado, não somente para fins terapêuticos, mas também outros fins científicos, né? A capacidade de degradação de compostos, enfim. Compreender a biodiversidade é desafiador e os extremófilos, apesar de serem igualmente desafiadores, eles vão fornecer informações e metabólitos de interesse biotecnológico que são muito valiosos e ainda vão nos ajudar a entender processos evolutivos, né, dos organismos vivos. Então, é isso, gente. Finalizamos aqui a palestra. Lembro que tem vários outros compostos, eu escolhi alguns para a gente comentar aqui, para a gente discutir, senão a palestra também fica muito extensa. Mas se você gostou do tema, você tem aqui acesso às minhas redes sociais, ao meu e-mail, pode entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de te atender, da gente bater um papo e trocar uma ideia. Eu esqueci de comentar, atualmente sou professora universitária e tenho parceria, né, e desenvolvo alguns projetos com várias instituições. Então, é isso. Um abraço e qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom?